Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver a prática sobre indicatriz de Tissot e as projeções globais que a gente tem para representar aí a superfície terrestre. Bom, para essa prática a gente vai utilizar aqui, ó, essa pasta aqui, projeções datum, e dentro aqui vai ter uma subpasta indicatriz Tissot. Você vai entrar dentro dela e vai executar aqui o arquivo Tissot Indicatriz MXD, que é o projeto já pronto do ArcMap. Bom, pessoal, aqui eu tenho aqui os dados referentes aqui aos continentes, né, os países. No fundo aqui eu tenho um polígono que representa os oceanos, então se eu tirar aqui, ó, os países, eu vou ter aqui um retângulo, né, que vai estar representando aí os oceanos. E eu tenho aqui esses círculos que representam a elipse de Tissot. Okay? Essa elipse de Tissot aqui, pessoal, na verdade é um círculo que você faz e que, à medida que você utiliza a projeção, ela vai se deformando, vai alterando a forma. Bom, eu tenho aqui um quadriculado também, okay? Que já é desse Word, mas se você quiser também tem a linha do quadriculado aqui para você analisar, e tem os pontos de interseção desse quadriculado. Como que a gente gera esse círculo aqui para a gente representar a elipse de Tissot? Na verdade, a gente faz um grid de coordenadas aqui, e nessa interseção das linhas a gente faz um ponto. Depois desse ponto a gente aplica um buffer, um offset, onde você vai gerar o círculo para cada uma dessas interseções. Bom, como já está pronto aqui, a gente vai ver só como que funciona aqui as diferentes projeções globais e como que vai se deformando aí esse círculo, ou seja, como que fica a indicatriz de Tissot. Bom, eu vou desabilitar aqui essas interseções aqui, essa linha aqui vermelha, vou deixar dessa forma, só aqui o oceano, a elipse de Tissot e os países. Bom, você vai vir aqui em propriedades do DataFrame e você vai ver que eu estou aqui utilizando o sistema WGS 84, ok? Então, ele está utilizando um sistema geodésico aqui, e na verdade ele usa, igual eu falei no vídeo anterior, uma projeção que a gente chama de projeção de plate carré. Não sei como que pronuncia direito este nome. Bom, para a gente ver como que se comporta aqui outras projeções, como que a gente pode utilizar, basta alterar a projeção do meu DataFrame, que ele vai alterar isso aqui tudo já, o DataView, para se comportar de acordo com esse sistema de projeção, e ele já faz a conversão de todos esses arquivos aqui on the fly, né, na tela já direto. Então a gente vai vir aqui em projeções, depois a gente vai vir em mundo. Você tem aqui dois tipos que aqui vai utilizar com base o elipsoide, e você tem outro que é baseado só na esfera. Então tem algumas outras projeções aqui, ok? Mas a gente vai aqui nessa aula utilizar o Word, que é baseado no elipsoide. Então, pessoal, à medida que você clica aqui, por exemplo, se eu clicar aqui em iToF e clicar em aplicar, você vai ver que ele muda a minha projeção aqui no DataView para essa projeção iToF, ok? Então você pode ver aqui, ó, que em altas latitudes eu vou ter aqui uma deformação maior aí da minha elipse, né? Da minha indicatriz de Tissot, e próximo aí do Equador e do meridiano central, que ele está usando Greenwich, okay? E o Equador ali seria a latitude de origem, eu tenho pouca deformação, tranquilo? Vou vir aqui em propriedades de novo, ó. Agora, por exemplo, azimutal equidistante, okay? Que vai preservar a distância. Você pode ver que ele deforma bastante aqui, né? Vai ter deformação em muito de escala.
de área, de forma. Então, você vê que eu tenho aqui uma elipse aqui de Tissot, ó, que ele pega aqui a volta toda aqui. Bom, vamos agora utilizar a projeção aqui Bone, que é a projeção que parece um coração, ok? Então você vê aqui que ela próxima aqui, ó, do polo ali, né? Em altas latitudes aqui de um dos polos, ele fica numa representação com pouca deformação, mas no restante deforma bastante. Outra projeção que a gente pode ver é a Cube, que é uma projeção bem interessante se você quiser fazer um cubo, né, para representar a superfície terrestre. Então ela fica com poucas deformações aqui nessa parte central aqui, ó, próxima ao Equador, e a parte dos polos vai deformar bem aqui em relação a esse cubo aí. Outra que a gente pode mostrar aqui também de áreas iguais, ó, cilíndricas de áreas iguais. Você pode ver que eu já sei que a propriedade é ser áreas iguais, então se eu calcular a área de cada uma dessas elipses aqui, ó, na projeção que eu estou utilizando, vai dar áreas iguais. Então, por exemplo, posso vir aqui e abrir a tabela de atributos, vou criar até um campo aqui, ó, que eu vou chamar de área. Vai ser do tipo double. E clicar com o botão direito, vou pedir aqui calcular geometria, área, e vou usar o sistema do DataFrame, ó, ok? E vou pedir quilômetros quadrados. Sim, você pode ver aqui, ó, que bem próximo uma da outra aqui, ok? Então, ó, 784, 990, vai variar aí 1 km quadrado, 2, tal. Então, tá preservando aí para termo global, né, no mundo inteiro, tá preservando aqui a área, né? Bom, vou utilizar agora aqui essa Fuller. Você pode ver que é uma projeção bem diferente, assim, bem recortada, mas ela preserva bem a forma aí e as áreas nessa projeção, ok? Se eu vier aqui de novo, aqui na elipse de Tissot, e pedir para calcular a área de novo, calcular a geometria, a área usando Fuller, quilômetros quadrados, sim. Você vê aí que tem algumas variações, né? Cerca aí de 20 mil quilômetros quadrados, coisas do tipo, mas não é uma coisa tão grotesca aí, não. Bom, vamos mudar aqui para projeção aqui muito famosa, que é a de Mercator. Então, projeção de Mercator é uma projeção conforme, preserva a forma. Você pode ver que todos aqui são elipses. Todas as indicatrizes são círculos, ok? Então, preserva a forma. É lógico que em altas latitudes a gente já sabe que a projeção de Mercator, ela deforma bastante ali a questão da escala. Aí, pessoal, tem a projeção aqui de Plate Carré, que é o que já estava antes. Policônica do mundo inteiro, como que fica a figura, igual eu mostrei para vocês em alguns slides de aula. Tem a de Robson, que é muito famosa em Atlas. Essa aqui é interessante, é o mundo visto do espaço, que é um globo mesmo, né? Bem interessante. E tem aqui outras projeções, por exemplo, em Cotripo, que é bastante utilizada, ok? E uma outra coisa que dá para a gente fazer aqui é alterar as propriedades dessas projeções. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a de Mercator, que gente muito famosa e tal. Por exemplo, as propriedades dela é ser o meridiano central no meridiano de Greenwich
e a latitude padrão, né, no Equador. Então eu posso vir aqui, ó, botão direito, copiar e modificar, e eu posso só vir modificar, ó, meridiano central, por exemplo, está no 0. Ah, eu vou mudar aqui que eu quero ser próximo aqui de Viçosa, ser o centro aqui da minha projeção. Então vou colocar meridiano central aqui de menos 43 e paralelo padrão aqui de menos 20. Ó, apliquei, deu ok, aplicar de novo. Você vê que ele altera aqui para ser o centro aqui próximo nesse ponto, ok? Então se eu der ok aqui, ó, você pode ver que alterei. Ah, eu quero alterar aqui para ser bem diferente. Vou colocar lá no Pacífico aqui, ó. Copiar e modificar. Colocar, por exemplo, menos 180. E paralelo padrão aqui, sei lá, menos 50. Olha, então fica dessa forma, ok? A gente é outro ponto de vista que a gente pode colocar aqui.